Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor. E para dar início na palavra de Deus hoje, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus que está escrito ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, 11 e 12. São alguns versículos que ele escreveu para que nós pudéssemos observar bem a palavra de Deus nos dias de hoje em que estamos vivendo. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito dos homens, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos espírito do mundo, mas o Espírito de Deus que provém de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vamos ler novamente o versículo 12 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A palavra de Deus, ela indica e diz o que nós precisamos observar. Porque aqui está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele não nos revelou pelo espírito do homem, pelo espírito do mundo, mas ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Talvez nós pensamos que é fácil, talvez, chegar perto de Deus. Mas nós só chegamos na presença de Deus através do seu Espírito, através de nós mesmos querer chegar na presença de Deus. Nós não conseguimos, porque o inimigo, ele trabalha 24 horas, ele não descansa para poder te derrotar, para poder me derrotar. Mas aqui está escrito desta maneira: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vejam como é sincero, como é puro, como é verdadeiro e sábio, porque Deus é muito sábio, porque só dele chegar e dizer haja luz e houve luz, haja
Haja árvore e houve árvore. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem não foi criado assim, de qualquer maneira, não. Ele foi criado pela sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus. Por isso que o homem foi criado. Porque está escrito ali no versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Não foi por qualquer coisa, não. Não foi porque ele falou, eu vou colocar o homem aqui e pronto, não, mas tudo foi controlado pelo Espírito que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque Deus tem sabedoria infinita que ninguém consegue. Não existe ser humano que consegue submergir a sabedoria de Deus. Porque existe um calendário no mundo que existe mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo. Será que um homem só pode saber todos os nomes em sua mente e através de sua sabedoria? Pode conhecer todas as pessoas através de sua sabedoria? Pode entender todas as pessoas através de sua sabedoria? Não, não tem. O homem não tem este dom, essa capacidade, a não ser pelo Espírito de Deus. Porque pelo Espírito de Deus nós conhecemos Deus, nós chegamos perto de Deus e dissemos, Deus, perdoa os meus pecados. E no instante os nossos pecados serão perdoados. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito dos homens que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Somente Deus pode saber todas as coisas. Somente Deus. E mais ninguém. Nem o diabo sabe do que Deus é capaz. E por isso, e por esta razão, ele vive atormentando o mundo, pondo o mundo em situações precárias, para que o homem julgue a Deus, falando que Deus não está nem aí, falando que não existe Deus, porque se existisse Deus, o mundo não estava dessa forma. Igual esses dias eu tive observando no YouTube, chegou um homem numa barbearia e lá o barbeiro estava falando, criticando Deus, que não existia o homem. E ele falava, porque se existisse Deus, não existia miséria. Se existisse Deus, não existia maldade. E aquilo ele foi falando todas aquelas barbaridades. E chegou o momento que aquele homem que estava ouvindo saiu dali e deu uma voltinha e viu ali perto daquela barbearia um senhor barbudo e cabeludo. E ele levou aquele homem até ali perto daquele barbeiro e disse ao barbeiro, você disse que não existe Deus, não disse? Disse, e não existe. E eu também digo a você que não existe barbeiro. Porque se existisse barbeiro, este homem não estava barbudo e cabeludo do jeito que ele está aí. Aí,
O barbeiro respondeu para ele, lógico que ele está desse jeito aí. Ele não procura o barbeiro. Aí aquele homem falou assim, então da mesma forma eu te falo para você. Por que que o mundo está do jeito que está? Com miséria, fome, guerra. Por que que o mundo está desse jeito? Por causa que o homem não procura a Deus, não busca a Deus. Mas se buscarmos a Deus, certamente o Espírito de Deus vai nos revelar o que Deus é capaz e o que Deus pode fazer para cada um de nós. E assim, nós vamos ganhar a presença de Deus. Porque se nós concordarmos em buscarmos a Deus, certamente Deus vai olhar por cada um de nós. Deus vai olhar por você. E Deus vai defender você de todas as coisas, porque você decidiu ficar na presença de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem, que nele está? Porque nós só conhecemos aquilo aqui do mundo, nós conhecemos somente as coisas do mundo. Nós não conhecemos, através do nosso espírito, as coisas de Deus. Não. Mas ninguém sabe as coisas de Deus. E assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É muito importante. É muito importante mesmo nós procurarmos a conhecer a palavra de Deus, a conhecer como que Deus pode fazer por cada um de nós. Podemos ser felizes na vida, mas Deus está presente. Por isso que nós temos a força de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos reconhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E isto Deus nos dá de graça. E isto Deus, Ele está oferecendo, igual Ele deu o seu próprio Filho, para que por Ele, nós fôssemos livres da condenação eterna. E hoje, meu amigo e minha amiga, ainda está de pé. Você pode ainda hoje receber esta maravilha de Deus, porque o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele enviou o seu Filho por esta razão, para que nós pudéssemos ser teus filhos, teus servos, não para ser escravo. Igual Satanás, ele escraviza o homem. Deus não escraviza ninguém. Se nós não procurarmos buscar a Deus através do seu Espírito, nós não recebemos nada de Deus. Porque pelo Espírito do homem, nós não chegamos a Deus. Nós ficamos somente aqui. E é isso que nós devemos procurar. Ó Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, acabamos, Pai, de entregar esta mensagem a todos aqueles, Pai, que estão necessitados de receber a sua presença. Ó Pai Santo, dele, Senhor, o teu Espírito, convoca, Pai, através do seu Espírito, para que os meus amigos, as minhas amigas,
possam chegar até a Ti, Pai, e receber as bênçãos que o Senhor tem por cada um de nós. Que assim seja. Amém.